Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje iremos dar início a mais um conteúdo nosso, o Simple Present Tense Affirmative Form Lesson 17, que é o Simple Present ou presente simples, que é a forma de como escrever frases no presente. Before we start studying the simple present, let's check your routine. Mark with an X the actions you do every day. Antes da gente começar a estudar o simple present, vamos marcar a sua rotina. Marque com um X as ações que você faz todos os dias. Neste exercício é apenas para vocês marcarem o que vocês fazem durante seu dia a dia. Por exemplo, brush teeth, escovar os dentes, comb the hair, escovar o cabelo ou pentear. Go to school, ir à escola. Wash the dishes, lavar a louça. Go to work, ir ao trabalho. Have a breakfast, ter café da manhã. Use the computer, usar o computador. Have a dinner, ter janta, jantar. Study English, estudar inglês. Eat chocolate, comer chocolate. Have a lunch, ter o almoço. Watch soap opera, assistir novela. Listen to the radio, ouvir o rádio. Go to the cinema, ir ao cinema. Make a cake, fazer um bolo. Write a letter, escrever uma carta. Wash the dog, lavar o cachorro ou dar banho no cachorro. Go to the park, ir ao parque. Read a book, ler um livro. Sleep, dormir. Play the guitar, tocar violão. Take a shower, tomar banho. Watch a movie, assistir um filme. E clean the bedroom, limpar ou arrumar o quarto. No meu caso, eu marquei esses: brush the teeth, comb the hair, go to school, have breakfast, use the computer, have a dinner, study English, have a lunch, listen to the radio, read a book, sleep, take a shower e clean the bedroom. Nesse caso, A1 é respostas particulares, ou seja, resposta pessoal de vocês. Então não existe um certo ou errado. No exercício 2, listen to your teacher and put the sentence in the correct order. Escute o seu professor e coloque as frases na ordem correta. Neste caso é um exercício de listening, que é sempre para vocês ouvirem o que eu estou falando e tentarem achar a resposta ou montar a resposta. Então, neste caso, eu vou falar as frases na ordem correta, vou dar um tempo para vocês fazerem e depois eu mostro a resposta. I love my mother. You watch television. They read books. The children cry every night. I sleep on my bed. Peter and Susan speak Japanese. You look at that beautiful flower. George and his wife run in the park. Sam and John live in New York. They work for General Motors. We play soccer every day. I drive my sport car. Tentem responder e eu vou mostrar a resposta. Listen to your teacher and put the sentence into the correct order. Agora são as respostas. I love my mother. Eu amo minha mãe. You watch television. Você assiste televisão. They read books. Eles leem livros. The children cry every night. Eles choram todas as noites. As crianças choram todas as noites. I sleep on my bed. Eu durmo na minha cama. Peter and Susan speak Japanese. Peter e Susan falam japonês. You look at that beautiful flowers. Você está olhando para aquelas flores bonitas. George and his wife run in the park. George e sua esposa correm no parque. Sandy and John live in New York. Sandy e John moram em Nova York. They work for General Motors. Eles trabalham para General Motors. We play soccer every day. Nós jogamos futebol todos os dias. I drive my sport car. Eu dirijo o meu carro esporte. No exercise number 3, no exercício número 3, try to organize the sentence. Tente organizar as frases. Neste caso, eu não estou falando, e sim é para vocês tentarem organizar na estrutura que a gente fez mais ou menos até agora. Eu espero que vocês consigam, dê um tempo e eu já mostro a resposta. 1. She lives in Texas. 2. He goes to school every day. 3. Mary plays tennis very well. Number 4. Richard studied English.
1. She lives in Texas. Ela vive no Texas. 2. He goes to school every day. Ele vai à escola todos os dias. 3. Mary plays tennis very well. Mary joga tênis muito bem. Richard estuda inglês. Bom, agora a gente vai estudar de fato o Simple Present. Como vocês puderam perceber em algumas frases, a gente usa o Simple Present para expressar ações que acontecem no presente. Ou seja, isso significa coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina. It is used to express actions that happen in the present. It means facts or life or routines. Before we start studying the verbs in the simple present, we have to remember the verbs in definitive. For example, to work, to watch e to study. Antes da gente começar a estudar os verbos no presente, a gente tem que lembrar os verbos no infinitivo, que foi a nossa primeira aula, onde eu peguei e falei que os verbos no infinitivo tem que pegar ele tá com to, e para tirar ele do infinitivo é simplesmente tirar esse to. No caso do simple present, a gente só vai tirar o to no sujeito I, you, we, you e they. No he, she e it são exceções, que cada palavra tem uma regra para que ela tenha que ser escrita. Por exemplo, o verbo to work. Para tirá-lo do infinitivo, a gente simplesmente vai tirar o to e vai escrever ele normal. No sujeito I, you, we, you e they. I work, you work, we work, you work, they work. No he, she e o it, a gente também tira o to, só que no caso deste verbo é apenas acrescentar o s. Então vai ficar he, she, it works. I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. O verbo to watch. Tirar a palavra to da frente e escrever ele normal no sujeito I, you, we, you e they. I watch, you watch, we watch, you watch e they watch. No he, she e it, a gente tem que acrescentar o es, então fica he, she, it watches. O verbo to study, vamos tirar a palavra to, escrever ele normal neste sujeito que eu falei, e no sujeito he, she e it, a gente vai acrescentar o ies. Então, I study, you study, he, she, it studies, we study, you study e they study. Vamos agora ver todas as exceções nos verbos em relação ao sujeito he, she e it. If you pay attention, you can see that the third person on the singular, he, she e it, is different. Se você prestar atenção, você vai ver que a terceira pessoa do singular, ele, ela, isto, aquilo, é diferente. Então, sempre haverá uma exceção, haverá uma regra para a escrita do verbo com os sujeitos he, she e it. Não é apenas tirar o to da frente. Regra geral, general rule, apenas acrescentar o s. Então, qualquer palavra que não se encaixe, ou qualquer verbos ou qualquer palavra que não se encaixe, perdão, pessoal, isso aqui é só para verbo. Qualquer verbo que não se encaixe na regra 1, 2, 3 e 4 vai ser a regra geral, apenas acrescentar o s. Exemplos: he works, she listens, it walks. O normal deles é to work, to listen, to walk. Se não for he, she, it, vai ser work, listen e walk. Tudo bem? Regra número 1, Rule 1. Verbs ending with ch, sh, z, x, o e s. Verbos terminados com ch, sh, z, x, o e s. Vocês vão acrescentar o es. Tudo bem? Es. Por exemplo, watches. Termina com ch, você acrescenta o es. Washes. Termina com sh, você acrescenta o es. Goes. Termina com o, você vai acrescentar o es. O verbo normal é watch, wash e go. He watches, ele assiste. She washes, ela lava. She goes, ela vai. Lembrando que estes verbos não estão no plural, e sim na forma do presente simples. Rule 2, regra número 2. Palavras terminadas com y e antes dela é uma vogal, é apenas acrescentar o s. Por exemplo,
They play, que o verbo é play, vai ficar he plays. Preste atenção, antes do Y na palavra play, existe a vogal A, então a gente só acrescenta o S. They play, eles jogam. He play, ele joga. Pray. I pray, she prays. Apenas acrescenta o S. Tudo bem? Então, só vai acrescentar o S porque antes do Y tem uma vogal. O verbo normal é play e pray. Rule 3. Regra número 3. Palavras terminadas com Y e antes dela é uma vogal, vocês vão tirar este Y e acrescentar IES. Por exemplo, studies e cries. A palavra study é escrito com Y no final e antes dele tem o D. Então, é uma consoante. Vocês vão tirar esse Y e acrescentar IES. He studies. Ele estuda. Cries. Cries é chorar. A palavra chorar termina com Y, é CRY, então antes do Y tem um R. Ou seja, a gente vai tirar esse Y e acrescentar IES. She cries. Exception 4, ou regra número 4. Essa é o verbo, só vai ser o verbo usado para o verbo to have, ou seja, o verbo ter. I have, o verbo normal, você vai tirar o to da frente. You have, só tirar o to da frente. We have, you have e they have. Só tirando to da frente. Em he, she e it, a regra dele é que o have vai virar has. Tudo bem? Has. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas está escrito aqui embaixo. Has. Tudo bem? Sempre, se for he, she e it, vai ser has. Com o verbo ter. Por exemplo, ele tem um cachorro. He has a dog. Aí se eu for falar eu tenho um cachorro, I have a dog. Tudo bem? Agora em vermelho, aqui embaixo, é a estrutura geral de como escrever uma frase no presente. Simples, no caso simple present no inglês. Que é o sujeito, he, she, it, I, you, they, we, tudo bem? Mais o verbo no presente, ou seja, sem o to e com as regras, se for he, she e it, e a exceção do have, mais o complemento. Por exemplo, I work in supermarket. Eu trabalho no supermercado. You work in supermarket. Você trabalha no supermercado. He, she, it works in the supermarket. We work in supermarket. Nós trabalhamos no supermercado. You work in supermarket. Você trabalha no supermercado. They work in the supermarket. Eles trabalham no supermercado. Tudo bem? Lembrando que essas regras não são para plural, e sim de como escrever o verbo no presente. Agora, para a gente concretizar um pouco mais, é para vocês marcarem os verbos e ver se eles estão corretamente. Então, nesse exercício 1, mark the verbs and analyze if they are correctly. Ou seja, I love you, vocês vão ver o verbo dessa frase e ver se ele está correto de acordo com o seu sujeito, escrito corretamente, em relação àquelas regras. I love you, eu amo você. You play, você joga. She loves you, ela ama você. He plays his guitar every morning. Ele troca o violão dele todas as manhãs. We speak English quite well. Nós falamos inglês até que bem. People speak Portuguese in Brazil. Pessoas falam português no Brasil. He washes the dishes after lunch. Ele lava a louça depois do almoço. She sings every day. Ela canta todos os dias. He has a dog. Ele tem um cachorro. Então, aqui é para vocês marcarem os verbos e me dizer se as frases estão corretas. Tentem achar e eu já mostro a resposta. Aqui, no caso, todos os verbos estão corretos, escritos corretamente, de acordo com seu sujeito. Verbo da frase 1 é o love. O love ele só vai sair o to da frente, então ele está escrito corretamente. I love you. Verbo amar. You play. Verbo jogar ou tocar, tanto faz. Vai depender da frase que ele vai estar inserido. É apenas para tirar o to, porque não tem as exceções, as regras daqueles verbos lá, só se aplicam em he, she, it. Agora, o sujeito she. Nós temos a palavra love. Love
ela não termina com CH, nem S, nem Z, nem X, nem O, não tem vogal, não tem Y, não é have, então ela só se encaixa na regra geral, ou seja, só acrescentar o S. Então, she loves you, ela ama você. He plays, o verbo play, agora a gente tem o sujeito he. Play, ele se encaixa na regra número 2, que é aquela palavra que tem o Y e antes a vogal. Então só acrescenta o S. He plays his guitar every morning. Ele toca seu violão todas as manhãs. Tudo bem? We speak, verbo falar. Se é o we, é apenas copiar o verbo tirando o to. He washes, agora a gente tem o sujeito. Wash é lavar. Lavar, wash, verbo wash, termina com SH. Então se encaixa na regra 1, que é apenas acrescentar o ES. He washes the dishes after lunch. Dishes é diferente de washes. Dishes não é verbo. Dishes é louça. Verbo wash é lavar. Washes, no caso aqui. She sings every day. Aqui, sing entra na regra geral, porque ela não tem Y, ela não tem CH, ela não é o verbo have, então ela entra na regra geral, apenas acrescentar o S. She sings every day. E o último, se a gente tem o sujeito he, has a dog, porque é o verbo ter, vai ser has, que é o verbo ter, e quando for a exceção de he, she ou it, vai ser has. Então, sempre que vocês verem uma frase no presente com he, she e it, vocês têm que verificar o verbo para ver se ele está escrito corretamente e se ele está encaixando nessas frases. Professor, eu tenho que decorar essas regras? Sim, é decorando, é treinando, vocês vão acabar percebendo que vocês vão fazer isso automaticamente. Mas tem que decorar, não tem como fazer isso sem saber, sem decorar essas regras. Tudo bem? Bom, encerramos a nossa aula aqui. Thank you everyone. See you in the next class and stay at home. Virtual hugs. Obrigado a todos. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem em casa. Abraços virtuais.